Sandra Capel, Uhum. esta consciência de bem-estar tem ligação com a autoeducação? É uma boa pergunta. Eu acho que não é exatamente a mesma coisa que alta educação, né? Existem muitas pessoas muito educadas ou escolarizadas, né? E que não têm insight nenhum, que não têm autoconsciência, né? E existem organizações sofisticadas que não enxergam o seu lado inconsciente, tá? Ah, Talvez a alta educação ajude, né? Mas ela não é sinônimo de autoconhecimento. Ela está falando consciência de bem-estar. A de bem-estar, é aquela questão assim, eu imagino que esteja ligada assim a essa ideia de que os países escandinavos, né, e a própria Holanda têm uma preocupação muito grande com o bem-estar. Tem mais equilíbrio, né? Entre trabalho e vida pessoal e família. Exato. E também tem muito investimento em educação. É verdade. Eles investem muito em educação. Eu diria que tem uma ligação, mas é importante destacar que tem uma ligação com a educação básica na primeira infância, que é quando se formam os valores. Tá? Não tem ligação com investimento em educação superior, em termos de educação universitária e de pós-graduação. Tá? Os países que têm consciência de bem-estar são países que investem no bem-estar das crianças e na formação de valores na infância. E isso cria uma cultura de preocupação com o bem-estar. Os países que investem mais na educação universitária podem não ter nenhum tipo de preocupação com o bem-estar. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm é uma cultura de competição e tem algumas das melhores universidades do mundo, outras tantas entre as melhores universidades do mundo estão na Inglaterra, outra cultura de competição, e eles não têm uma preocupação tão grande com o bem-estar quanto os países escandinavos e a Holanda, que têm boas universidades também, mas de novo, estatisticamente, se sabe que as melhores universidades estão nos países de competição e a melhor educação básica está nos países do tipo rede. Ok. Pergunta do Art Dan. Um adendo para Sandra Capel. O que vem primeiro? A preocupação com o bem-estar ou a educação, o investimento em educação focado na primeira infância? Na verdade, isso é claro. A cultura vem primeiro. A preocupação com o bem-estar já estava na cultura dos países escandinavos e da Holanda há séculos. Existe evidência dessa preocupação com o bem-estar e com a educação. O foco das políticas públicas na educação da primeira infância é resultante desses valores culturais de preocupação com o bem-estar social. Isso vem primeiro, as políticas públicas vêm depois. Tá? Um segundo adendo, então. Se o que vem primeiro é a cultura e as políticas públicas vêm depois, então não se pode mudar a cultura por uma mudança nas políticas públicas. Poder pode, né? Mas eu só conheço um caso de um país que conseguiu mudar a sua cultura por causa de políticas públicas. É Singapura. Singapura tem uma cultura nacional, né, que é decorrente de uma ação deliberada do governo que, na fundação de Singapura, decidiu que queria uma cultura com determinadas características, tal, e teve políticas de educação e de controle social, inclusive, deliberadamente feitas para gerar uma determinada cultura. Tá? Talvez exista outros casos, eu não conheço. Tá? E se alguém conhece, por favor, me avise. Mas Singapura foi
um caso de formar uma cultura nacional em função de políticas públicas deliberadas.